A minha lembrança de infância foi assim, muito voltado para a cultura popular, né, brasileira, porque assim, eu sou de Pernambuco, do Recife, então eu convivi praticamente assim com grandes blocos de carnavais, artistas, mestre de maracatu, mestre da ciranda, mestre do coco, né, da caipora. Então é uma lembrança, assim, eu acho que muito positiva, que tem aquelas lembranças, né, que a gente carrega, né, por muito tempo. E acaba, na verdade, fazendo parte da nossa formação. Porque, por exemplo, hoje eu me vejo como um artista visual e músico. E antigamente não, eu achava que a parte de artes visuais eu já estava contemplado com isso. E depois foi descobrir, um pouco mais na frente, que essas referências culturais, para mim era fundamental. E aí eu comecei a resgatar isso. Por exemplo, quando eu brincava, me perdi, teve uma época que eu me perdi, né, atrás de um bloco de carnaval e fui chegar em casa muito tarde e eu tinha o quê? Tinha 10, 12 anos de idade e aquele mundo para mim só existia, daquela fantasia, né, daquela brincadeira, daqueles brilhos, né, as fitas, né, e eu estava acompanhando, eu acho que eu lembro até hoje, que era uma laúça do Seu Mariano. Que a laúça, para vocês que não sabem, é uma figura do urso, né, em formato do urso. Então tem todo um movimento e isso me encantava, né, que era uma magia, né, me atraía justamente pela essa magia, pela expressão, né, da cara, né, da laúça, né, que era uma máscara e uma pessoa, né, fazendo todo o movimento. E também os toques, né, as batidas, que era engraçado que para se ter um cortejo gigante de pessoas acompanhando um bloco não precisa de ter tantos elementos, tantos instrumentos. Eu lembro que era o quê? Era uma sanfona, uma rabeca e um tambor, um pandeiro e um reco-reco e fazia a festa no carnaval. Então acho que a força está justamente nessa coisa lúdica, né, de atrair as pessoas. Logicamente que no começo a gente fica assustado, né? A gente se assusta com tudo que a gente vê de novo, né? Então teve uma época que eu ficava assustado quando passava os caboclos de lança, todas aquelas fitas coloridas, sendo o vento, né, avoaçando e era fantástico isso, que aí até é uma sensação de medo e prazer, né? No mesmo momento, né? aquele sentimento. E aí eu acho que foi acalentado um pouco com isso, assim, né? Dessas informações. E outra coisa importantíssima, que é a família, né? Que a família, ela tem um papel fundamental na sua formação. Os encontros, né? Que eu lembro que eu ia para Carpina e aí ia visitar os meus avós, né? Por parte da minha mãe, que morava num sítio lá em Carpina, e aí tinha aquele mundão para eu correr, né, no cavalo, a gente saía, parece que era o momento que a gente estava mais livre, né, porque em casa a gente tinha dificuldade, né, porque eu fui sair de casa mesmo para curtir alguma coisa a partir dos meus 15 anos, 16 anos, e olha que só saía acompanhado de uma pessoa mais velha, ou meu irmão ou um parente. Então isso era muito difícil. Aí a praia, era justamente só fui fazer também bem mais na frente. Então são essas informações assim bacanas assim, de lembrar, né, essas referências, de fazer comida. Até hoje eu gosto de fazer comida, né, fazer um sarapatel, fazer uma galinha cabidela, fazer uma buchada de bode, né, preparar o tempero. Eu fico imaginando que a gente não tem nem noção de quantidade de tempero que tem nesse mundo. Quando eu vejo na Índia, né, aquela feira cheia, como eu sou um artista visual, vejo aquele colorido, né, de pigmentação dos temperos, né, de um sal, de um coentro, de uma pimenta. Então essa coisa que, né, e hoje eu gosto de fazer, assim, e convidar os amigos para
a gente está festejando, né? Imagine vocês, né, convidar os amigos para poder brincar, né, desprovido, né, de qualquer coisa, mas simplesmente tá alegre, né, tá feliz. Então acho que um fator que sempre prezo é a alegria, né? A gente tem que ter alegria e confiar sempre, né, nas coisas, e não só sabe, assim, de fazer as coisas por fazer, mas tentar ter essas referências, esses pontos, né, para você se compreender, né? Porque aí fica mais fácil, né? Porque você não sofre tanto, você acaba justamente sabendo lidar com algumas situações, porque assim, o artista, ele sofre, né? Ele vai ser um eterno sofredor, porque ele não vai nunca ter um mundo que ele imagina que fosse, né? Que todos sejam realmente favorecidos, né? Todo mundo tenha acesso a essas informações, né? Porque se eu fui tocado pela arte, eu preciso ter com o outro esse momento para mostrar, não para transformar o outro, mas para simplesmente mostrar que existem outras oportunidades, outras formas de se viver, não forma violenta, como muitas vezes, se você ficar revoltado pelas coisas, você começa a criar a violência para combater aquilo, né? Precisa sim você criar dentro de si essa força, aí que vai manter. Então hoje eu estou tranquilo com o que hoje eu represento, né? Não só aqui em Piracicaba, mas também de Pernambuco. A forma hoje como lidou com algumas situações, as pessoas que eu conheço, né? Eu até uma passagem interessante que a minha filha, a Rafinha, ela tinha tinha uns 5, 6, 7 anos, e eu conversando, eu gosto muito de conversar com os amigos, aí parei uma vez na rua com ela, eu estava com ela, e eu parei, então conversei com um amigo, aí ela começou a me catucar, depois ela perguntou: Painho, por que você demora demais para conversar com as pessoas? Aí eu disse: você conhece muitas pessoas, né, Painho? Você tem quantos anos? Ela disse a idade dela: o Painho tem tantos anos, então você, quando crescer, também vai ter muitos amigos, muitas amigas, e você vai poder conversar. E acho que a comunicação é fundamental para a nossa formação. E ter justamente essa experiência de vida que só o contato, né? Então, brincando com a parte cultural, né? Fazendo os adereços, né? De fantasia, criar sua fantasia, né? Então, essa coisa, eu acho que sempre eu quis ser o protagonista da coisa, assim, sabe? Porque como é que você vai viver nesse mundo, por exemplo, só uma passagem, só uma chuvarada, como eu sempre estou falando, que a gente está aqui nesse mundo por uma chuvarada, ou se a gente vai marcar. Então é preciso que, para mim, tenho que marcar esses caminhos, né? Para me sentir bem. Não é uma questão de egoísmo, não é a questão de sobreviver. E com esses recursos que você tem, aí você pode se alimentar, e o que vem para você, aí você consegue digerir de uma forma mais fácil. Então, aí quando eu acompanhava esses blocos de carnavais, eu queria tocar, por exemplo, né? E ficava bem pertinho, né, dos músicos para tocar. E aí teve um chegou para mim assim: tu sabe tocar? E na época eu não sabia tocar, eu era uma criança. E eu disse: não, então você tem que aprender a tocar. Então foi a partir daí que eu comecei a aprender a tocar. E quando comecei a ficar maior, aí eu fiz uma audição no Centro de Criatividade Musical, que fica lá no Recife Antigo, ali na rua da União, de frente à casa do Mano e a Bandeira, certo? Então, aí eu passei a fazer aula de canto, de música, aí fiz parte de coral, eu conheci os artistas que hoje é bastante conhecido, né, nacionalmente. Então isso é fundamental, essa questão mesmo assim de começar a trabalhar com a questão da música. E eu achava que isso era mais para o meu prazer, e aí eu fui crescendo e focando mais nas artes visuais. Nas artes visuais, como foi que eu iniciei?
eu sempre gostava de desenhar, né? Sempre quando minha mãe me via, eu estava com papel desenhando. E levava esses desenhos para os meus colegas de sala de aula. Foi aí que eu, com essa ideia, foi aí que eu conheci um professor que tinha acabado de entrar na escola, a Escola Francisco de Paula Correia de Araújo, que é o Flávio Gadelha, e ele viu esses meus desenhos e me levou, né, me convidou para ir fazer aula de desenho e pintura com o João de Barros, já falecido, e esse ateliê de João de Barros ficava no setor de comunicação da Faculdade Federal de Pernambuco. Então foi a partir daí que eu comecei a ingressar no meio artístico. Aí fui conhecendo exposições, porque teve uns dos alunos que estava nesse curso de desenho e pintura falando assim, é importante para você que está começando, você ver exposições, tentar entender, pesquisar. Então eu comecei realmente a me dedicar mesmo, a pesquisar e buscar esse conhecimento. Então acho que foi por aí que eu comecei a me enveredar pela artes visuais. E aí quando eu comecei a pesquisar, comecei a produzir, e a ponto assim de ter já um trabalho resolvido, e aí eu fiz a exposição. E aí nesse contato eu conheci o Antônio Patriota, certo? Que nessa época ele estava trabalhando no Museu do Estado. E ele me deu uma lista de lugares que eu pudesse estar levando essa proposta de exposição. Nessa lista tinha Piracicaba. Vê que interessante. Tinha Piracicaba e eu mandei e foi aceito a proposta e eu vim fazer essa exposição. A partir daí, caminhando na cidade, aí eu via, por exemplo, que me encantava o rio. Sempre eu faço essa comparação do rio Piracicaba com o rio Beberibe, Capibaribe de Pernambuco, essa efervescência, né, que nós temos da cultura. Então eu imaginava também que seria dessa forma. Os artistas da cidade, eu lembro que eu passei uma vez num rio, tinha do outro lado uns pescadores, e eu meio ingênuo, que eu não conhecia, que era os bonecos do Elias. Depois de muito tempo foi que eu vim a saber que era o boneco do Elias. Vê que interessante. E aí eu comecei a me envolver, a conhecer os artistas locais, a criar uma situação, vamos dizer assim, que eu pudesse me fixar na cidade. Como as pessoas não me conheciam, e eu fui falando, como eu sou muito dinâmico, porque parece que eu não quero perder tempo, e é verdade, eu não quero perder tempo, eu quero que seja a coisa para ontem. Mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque é assim mesmo, né? Porque, como eu falei, às vezes que o diferente causa, né, às vezes medo, né? Causa medo. Então, eu tive que conquistar as pessoas. Então, eu comecei a fazer parte de monitoramento de salões, fazer parte de equipe para receber os alunos da escola. E teve uma época que os alunos chegaram e eu com essa minha fala. Hoje está diferente um pouquinho, né? Porque quando eu vou para Pernambuco, a turma sabe que o sotaque mudou um pouquinho. Mas quando eu cheguei na época aqui e os alunos de uma escola ficaram assim, tudo cochichando e tal, eu tinha que parar para dizer, gente, realmente eu não sou daqui da cidade de vocês, eu sou pernambucano. E foi a partir daí eu disse, não, eu tenho que fazer também, criar situações para que as pessoas possam me conhecer. E eu fui criando situações, criei grupo coletivo de artistas, certo? Então, bacana assim, para quê? Porque lá em Pernambuco sempre tive essa coisa, talvez seja mais fácil lidar com essa coisa coletiva, né? Sempre a turma tá pedindo um arroz à pessoa, tá um sal, faltou um sal, pede no vizinho. Né? Fui sempre criado nisso, então eu acho que um ajudar o outro também é bacana, assim, sabe? Principalmente nesse momento delicado de pandemia do Covid-19, que estamos isolados. Imagina para um pernambucano que gosta de abraçar e beijar, então isso é difícil. E aí eu fui criando essas situações de mostrar para as pessoas que também eu tinha alguma coisa para oferecer, certo? Aí criei esse grupo coletivo de artistas, depois criei o grupo de artistas pesquisadores da gravura, porque aqui a cidade ela não é conhecida
como uma cidade da gravura, da xilogravura, gravura em metal, da gravura, da linoleogravura. E aí foi criando essas situações, assim, sabe, para atrair. A parte da cultura, teve um momento que eu estava aqui na cidade, não conhecia ninguém no começo, e desci escutando um som. Tum, 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 tum. Quando eu desci no Lago dos Pescadores, era o quê? Era um ensaio da Irmandade do Divino Espírito Santo, da Congada do Divino Espírito Santo. E eu só batei uma latinha, porque Pernambuco bateu uma latinha, já vira festa. E é verdade, viu, gente? Se você sair daqui para Pernambuco, seja de ônibus, seja de avião, quando você descer com uma latinha, bate ou junta 2 batinhas, que as pessoas te acompanham, acham que é um bloco de carnaval, certo? E aí, me convidaram, você não quer vir para o ensaio? Porque você já estava brincando, pulando tal, aí me perguntou a mim se eu tinha bebido, né? Ah, você bebeu? Eu disse, não, eu tô normal, eu sou pernambucano e eu gostei dessa batida, tá legal. Ah, então venha pro ensaio. Aí não perdi o ensaio. E fiquei um tempo representando, né, junto, dançando e tocando na Congada do Divino Espírito Santo. Depois eu conheci o pessoal da Congada de São Benedito, que eu sempre falo que a Congada de São Benedito ele é mais próximo aos toques afro, certo? Porque a Congada do Divino Espírito Santo ele é mais religioso, né? E essa Congada a batida que é mais próxima da essência africana, pena que infelizmente esse grupo se desfez, mas eu toquei nesse grupo, acompanhei por uma grande parte. E aí fui me envolvendo com o cenário cultural da cidade. A arte, para mim, é algo que está ligado diretamente ao nosso cotidiano. Não podemos dissociar arte e vida, né? Porque ambas se entrelaçam odiernamente. Cada um de nós tem dentro de si a dimensão artística, mas tem que ser alimentada, aguçada, para a gente ter novas descobertas, né? Eu acho que tem que ter o incentivo, né, e ações afirmativas, né, investimento para que as pessoas sejam tocadas pela arte, né, numa forma de transformar a cidade, porque a cidade ela tem que ser não só para mim, ela tem que ser para todo mundo. Então eu tenho que ter esse pensamento de incluir o outro junto nesse meu sonho, nessa minha ideia. Então, fazer com que esse olhar, né, fazer com que a cidade ela se torne mais atraente para as pessoas e que possa contemplar, né, essa felicidade do abraçar, né, do beijar, do sentir, vamos dizer assim, pertencente à cidade. Eu acho. Então, a gente tem que ter fazer com que as pessoas tenham esse sentimento de pertencimento para que a vida se torne mais agradável. E como a gente sabe assim que é preciso, né, para fortalecer o meio artístico, né, dos grupos, né, artes visuais, dança, teatro, é preciso que tenha sempre esses incentivos, né? E eu sempre fico pesquisando, né? E nessa pesquisa eu descobri que tinha um edital do governo de São Paulo e que tinha um período de inscrição. E aí automaticamente assim eu já tinha uma coisa já meia pronta, chamei as pessoas, né, a equipe, para a gente junto tentar formatar essa ideia do projeto. E aí, por exemplo, aí nessa equipe eu descobri que eu tinha 40 anos já de trajetória e para mim foi uma surpresa, vê que bacana, né? Então assim, sempre é bom assim, acho que você hoje não faz nada sozinho, você precisa, e você tem que ter essa consciência, né, de ter uma equipe. E aí descobri, né, que eu estava completando 40 anos de trajetória artística. E aí foi a partir daí que foi justamente o mote, né, para a gente pegar e produzir, elaborar o projeto, para a gente poder estar encaminhando para
esse projeto, que é da lei Almir Blanc, né, do edital do LAB, né, para que a gente pudesse, que até é uma coisa muito importante, que se tenha sempre esse investimento, né, de uma forma verdadeira, sem muita burocracia, né, porque a gente perde muito pela essa questão de burocracia, mas às vezes é um mal necessário, às vezes, e ter sempre esses apoios culturais, para que a gente possa ter esse sonho alimentado e que a gente possa levar esse sonho para outras pessoas. É bom lembrar assim, que existe diferença de cultura, não é isso? Cultura de massa, por exemplo, né? Cultura que vai justamente valorizar, resgatar a cultura local, por exemplo, afro-brasileira, né? A cultura de matriz africana, por exemplo, o que eu faço que é uma coisa didática, educacional, para preparar a criança, por exemplo, e adolescente. Então, é uma ação diferenciada e que precisa ser olhada de uma forma ampla e verdadeira, né? E que se possa ter essas diferenças, né, de valores, para que a gente possa justamente fazer com que essa tradição se permaneça e se consiga chegar na ponta, que é justamente a população, os quilombolas, né, são pessoas que carregam dentro de si toda a sua cultura.